Olá a todos, eu me chamo Tatiana Zanetti, sou mestranda em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, orientada pela professora Kátia Guzmão e co-orientada pelo Christian Viteopes. Eu vou apresentar o trabalho intitulado Caracterização de redes metalorgânicas através da técnica de espectroscopia de absorção de raios-x. Iniciando com uma introdução aos MOFs, a sigla vem do inglês Metal Organic Frameworks, ou seja, redes metalorgânicas. Esses materiais são formados através de ligações coordenadas entre ligantes orgânicos e clusters ou íons metálicos, resultando numa estrutura porosa 3D. Devido às suas propriedades, como alta estabilidade, altas áreas específicas e flexibilidade de design, os MOFs podem ser aplicados principalmente nas áreas de armazenamento de gases, drug delivery e também catálise. Dessa forma, os objetivos desse trabalho consistem na síntese de MOFs bimetálicos a partir dos metais zinco e níquel e dos ligantes orgânicos BDC e dábico, que serão posteriormente aplicados na reação de oligomerização do eteno. A síntese dos materiais ocorreu através de um processo solotérmico, onde os ligantes orgânicos, o BDC e o dábico, além das fontes de metal e do solvente DMF, foram submetidos a um processo de refluxo a 110 graus por 48 horas, seguido de filtração a vácuo e secagem a vácuo em temperatura ambiente, obtendo três materiais: o MOF de níquel, o MOF bimetálico contendo níquel e zinco e o MOF contendo somente zinco. Os materiais obtidos foram então caracterizados através da técnica de difração de raio-x, sendo que os MOFs foram comparados com padrões de referência, e a gente pode observar nos difratogramas que os picos obtidos correspondem a esses padrões, indicando uma estrutura cristalina bem definida e que a síntese foi bem sucedida. Além disso, os materiais foram caracterizados através da análise de absorção de raio-x, sendo que a partir desses dados foram plotados os espectros Channes nas bordas K do níquel e do zinco, e então esses materiais foram comparados aos padrões metálicos e oxídicos de níquel e zinco, sendo que foi observada a ausência do níquel ou zinco nas formas metálica e oxídica, o que indica um alto índice de cristalização desses materiais. Além disso, essa técnica permite a identificação do estado de oxidação dos materiais, que nesse caso foi determinado como sendo 2 tanto para o níquel quanto para o zinco, sendo que o níquel 2 é a espécie ativa na reação de oligomerização, indicando que esses MOFs são promissores para tal reação catalítica. Também foi obtido o espectro hexáfis dos MOFs. Essa técnica permite, então, a identificação dos átomos que compõem a esfera de coordenação dos átomos absorvedores dos raios-x, que nesse caso são o níquel e o zinco. Então, a gente pode observar nos espectros que foi obtido um pico, o primeiro pico, que é inclusive majoritário, tanto para o níquel quanto para o zinco. Eles podem ser associados aos átomos, às moléculas de ligantes orgânicos, BDC e o dábico, que são coordenados aos metais, então permitindo confirmar que ocorreu a ligação metal-ligante. Além disso, as amostras foram novamente comparadas com padrões oxídicos e metálicos, cuja presença foi descartada. Dessa forma, hã, também confirmando a presença de níquel 2 A análise de microfluorescência de raio-x foi realizada na linha de luz Carnaúba dos cílios, então ela permitiu observar a posição específica dos átomos de níquel e zinco no MOF bimetálico. Nessas imagens, a gente pode observar a presença de aglomerados de níquel em verde e de zinco em vermelho em alguns pontos do material. Então, após a realização das reações catalíticas, esses dados podem ser relacionados com a importância da posição dos sítios ativos de níquel no material. Concluindo, a análise de DRX indicou que a síntese foi bem sucedida.
Os espectros Shannis permitiram a identificação do estado de oxidação 2+ para o níquel, e através do EXAFS foi confirmada a ocorrência das ligações metal-ligante. Através da análise de micro-XRF, também foi possível observar aglomerados de níquel e zinco no MOF bimetálico. Muito obrigada pela sua atenção.